Concurso de auditor da Secretaria de Fazenda do Acre, auditor da Receita Estadual do Acre, banca já escolhida, Sebrasp, edital iminente, 48 vagas para um salário inicial de mais ou menos R$20 mil. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. E se você está com disposição de morar no Acre, se você tem essa disponibilidade, tem essa possibilidade, é uma excelente oportunidade. A última prova é de 2009, a gente tem 51 cargos vagos para auditor e já estão oferecendo logo de cara no edital 48. Ou seja, está no edital, é obrigado a chamar. Então, garantidamente, pelo menos 48 novos auditores entrarão para a Secretaria de Fazenda do Acre nos próximos meses. A banca é Sebrasp. Aqui eu vou fazer uma análise do edital anterior, que é o edital 2009, que é o que a gente ainda não tem o edital 2023 publicado, mas interessante notar que em 2009 a banca foi Sebrasp também. A gente teve a provinha clássica da Sebrasp com 120 questões, ok? Então a gente pode esperar uma estrutura razoavelmente parecida. Ah, mas esse edital é muito antigo, ele é de 2009. Ele é de 2009, mas ele não é diferentão não. Ele tem matérias básicas, clássicas aqui, que são cobradas até hoje. Vou falar inclusive sobre o que a gente pode esperar de novidade para esse edital também. E já que a gente falou de Sebrasp também, a prova de 2009 foi um pouco diferente do normal do Sebrasp. A gente teve as 120 questões que são clássicas, mas foram 4 alternativas. E não era certo e errado, eram 4 alternativas, A, B, C ou D. Você ganhava 1 ponto se você acertasse a questão e você perdia 0,25 se você errasse a questão. Interessante, né? Dá uma diferença pequena, a gente acaba não tendo aquela nota líquida baixa que a gente costuma ter na prova Sebrasp, mas vamos ver se eles vão manter isso aí no próximo edital ou não. Não tenho a menor ideia se vão ou não. Depende do órgão, depende da banca, eles combinam entre si. Mas vamos lá, o que a gente pode tomar como base? Ah, Diogo, novamente esse edital é muito antigo, não sei por que você gravou o vídeo. Eu fui aprovado como auditor fiscal da Receita Federal no concurso de 2009 e o concurso de 2022, edital 2023 aí, foi bastante parecido. Inclusive com a volta de algumas matérias como economia, por exemplo. Algumas saíram, tipo civil, penal, empresarial e tal, mas sempre tem essa dança, entram algumas, saem algumas matérias. O que a gente teve em 2009? Português, matemática financeira, informática, história e geografia do Acre, economia e finanças públicas, direito administrativo, direito empresarial, contabilidade geral e de custos, direito constitucional, direito tributário, legislação tributária estadual, processo administrativo tributário e auditoria. O que tem de diferentão aqui? Só história e geografia do Acre. Coisas que você vai pegar bem perto da prova, provavelmente num pós-edital, só depois que o edital estiver publicado. O resto são matérias clássicas que são cobradas até hoje na maioria dos concursos da área fiscal. Então, Diogo, você viu alguma matéria dessas aqui saindo? Eu trocaria informática por TI, porque informática pura não tem caído mais, a gente tem visto a cobrança de TI, ficou horrível aqui, mas vamos lá. TI. Economia e finanças públicas não é tão frequente, mas cai na área fiscal, direito administrativo, direito empresarial, ok. Contabilidade geral de custos obrigatórias, né, na área fiscal estadual. Direito constitucional, direito tributário, legislação tributária estadual também é obrigatório. Processo administrativo tributário. Como matéria independente, ele não é tão comum assim. Às vezes ele está dentro de alguma outra matéria, tipo direito tributário, legislação tributária, alguma coisa assim. Pode ser que ele saia, deixe de ser uma matéria separada. E auditoria é uma matéria clássica. A gente poderia ter a entrada de algumas matérias que são mais comuns hoje em dia. Por exemplo, estatística, a não ser que ela estivesse dentro de matemática financeira ali, mas eu acredito que não. Então, estatística tem sido cobrada na área fiscal, TI tem sido cobrada na área fiscal. Se forçar muito a barra, poderia entrar um direito penal, um direito civil. E tem aquelas maluquices, né? Tem físico que gosta de cobrar administração financeira orçamentária, contabilidade pública, saem umas doideiras dessas assim também. Mas, no geral, como edital base, ele está bem legal. E quais foram as importâncias de cada matéria na última prova? A gente não vai esperar uma reformulação total, né? Então, assim, se for importante no último concurso, provavelmente será importante nesse concurso também, no mínimo uma importância média. Mas é difícil algo que era muito importante simplesmente sair do edital.
As duas principais matérias de 2009 foram Direito Tributário com 15 questões e Legislação Tributária com 15 questões. Clássico, normalmente são as duas de maior quantidade de questões. Aí a gente tem um certo desbalanceamento aqui, porque a gente teve matérias que não são tão importantes normalmente com uma grande quantidade de pontos. Quais foram? Português, beleza, isso aqui sempre tem muita pontuação, 10 pontos. História e Geografia do Acre com 10 pontos, eu acho difícil manter assim. Economia e Finanças Públicas com 10 pontos, tudo bem, porque são duas matérias juntas, né? Direito Administrativo com 10, ok. Direito Empresarial com 10, eu acho pouco provável. Os três direitos, civil, penal e empresarial, costumam ser bastante coadjuvantes na área fiscal. Contabilidade Geral e de Custos, só 10 questões para duas matérias, né? Então, assim, eu esperaria um pouquinho mais. Direito Constitucional com 6, pouquinho, geralmente ela tem a mesma importância de direito administrativo. Processo administrativo tributário com 6 questões, tudo bem, porque ela está desmembrada, né? E auditoria com 8, eu diria que a auditoria sobe. Então eu esperaria aqui talvez contabilidade e auditoria com um número maior de questões, uma importância maior, e essas que eu marquei com um xizinho com uma importância menor. Além, como eu falei, da entrada possível, estou chutando, tá, gente? Baseado na minha experiência e no que a gente tem visto ultimamente. Não vai dizer, mas o Diogo falou que ia cair tal. Não, estou chutando. Estatística provavelmente entra, eles devem dar uma encorpada nessa área de exatas também. E a entrada de TI no lugar de informática. A galera faz a prova de auditor e já sai programando já. O negócio está muito puxado. Dá para se basear, portanto, neste último edital. Dá para você partir dele de uma forma bem legal. Claro, surpresas sempre acontecem, pós-edital você vai ter que pegar. Mas como é que você vai se preparar agora? Basicão é você ter um ciclo de estudos, que é você ter várias matérias no seu ciclo, estudando todas elas ao mesmo tempo. Então você tem a matéria A, matéria B, matéria C, matéria D, matéria E e matéria F. E você vai girando. A matéria A, depois a B, depois a C, depois a E, depois a F, depois a depois a B, e assim vai. Por isso chama ciclo. Você escolhe as matérias que vão para o seu ciclo e fica girando todas elas. Cada uma vai ter a sua carga horária. Pré-edital. Você deve ficar olhando para a pontuação? Não. Especialmente com um edital tão antigo assim, de 2009. Então, pré-edital, você tem que dar uma carga horária maior para matérias que são maiores. Você vai se preocupar mais com o tamanho da matéria. Escrevi atrás de mim aqui. Carga horária maior para matérias maiores. Então, se uma matéria tem 20 aulas, a outra tem 10, a de 20 aulas merece praticamente o dobro da carga horária para que você possa ler tudo que você tem que ler e revisar bastante, afinal, são muitas aulas. Parece óbvio, mas algumas pessoas se embananam nisso aqui. Tá? Então, primeira coisa, você está no meio da preparação. Evite ter muitas matérias que você ainda está lendo ao mesmo tempo. Eu recomendo ter de 6 a 8 matérias em modo leitura ao mesmo tempo. Se você estuda 5 horas líquidas por dia ou mais, dá para ter 8 matérias em modo leitura ao mesmo tempo. Menos do que 5 horas líquidas, eu recomendo que você tenha 6 matérias em modo leitura. Como que isso funciona? Diogo, eu estou com 6 matérias, estou lendo todas, não finalizei nenhuma. Legal. Quando você terminar uma delas, ela entra no modo revisão, fica com a carga horária menorzinha ali no ciclo, só revisando e tal, e aí você coloca uma 7ª matéria. Então você tem uma finalizada, entrou mais uma, voltou a ter 6 matérias em modo leitura. Finalizei outra, 2 finalizadas, coloca mais uma, 6 matérias em modo leitura, 8 no total. Mantém assim. Porque, não, Diogo, mas são muitas matérias, eu vou colocar todas, que eu quero avançar em todas para poder avançar o mais rápido possível. Se você tinha 6 matérias e agora tem 12, você vai andar em todas as 12 com metade da velocidade que você andava antes. Então não adianta botar mais matéria, você vai simplesmente ficar mais devagar em todas elas. E finalizar a matéria é importante. Então, assim, menos matérias, você anda mais rápido nelas e você consegue finalizá-las. Matéria finalizada, modo revisão. Só fazendo questões, preferencialmente por assunto ou por aula, para você saber como é que você está em cada assunto, né? Vai anotando seu percentual de acertos, e assim você vai buscando evoluir na matéria finalizada por meio de questões e anotando aquilo que você está errando, preparando o seu materialzinho de revisão de véspera só com informações importantes para você. É o caderno de erros. O que você erra, você joga no caderno de erros.
Então você vai ter um material feito sob medida para você, rico em informações importantes para você, informações que você está esquecendo, que você está errando, que você está confundindo, só aquilo que é muito importante. Só faça o caderno de erros para matérias finalizadas. Porque na primeira leitura da matéria, você nunca viu aquela matéria antes, você vai achar que tudo é importante, que tudo é difícil, vai querer sair anotando, vai acabar transcrevendo o material inteiro. Então, segure a tentação e não faça caderno de erros, nem resumos, pelo amor de Deus, não faça resumo das matérias enquanto você está lendo a matéria pela primeira vez. Diogo, mas como é que eu vou revisar? Lê a aula, faz as questões como exercício de fixação. Lê a aula seguinte, faz questões. Lê a aula seguinte, faz questões. De forma simples, é isso aí. Lê e faz questões. Ao fazer questões, você está fazendo uma revisão ativa. Você consegue guardar aquilo na memória de longo prazo, porque na sua revisão você está fazendo esforço para lembrar. Você está olhando as alternativas, tentando lembrar o que é, o que não é. Esse esforço favorece a memorização. Quando você não faz esforço, ou seja, uma revisão passiva, ou seja, está pronto, você simplesmente pega e relê, não tem esforço, não favorece a memorização de longo prazo. O elo com aquela informação é fraco, porque você não fez esforço nenhum. Ok? Então, revisa via questões, não faz resuminho não, tá? Ao fazer resumos você gasta muito tempo, ao reler resumos você está fazendo revisão passiva. Maior baixo astral. E ninguém te contou isso da escola até hoje. Eu vim salvar sua alma com relação a isso aí. Então falamos de ciclo de estudos. 1 hora você vai ter todas as matérias no seu ciclo. 6 a 8 em modo de leitura ao mesmo tempo. Matéria finalizada fica dentro do ciclo com a carga horária pequenininha, revisando via questões. Vai colocando mais matérias à medida que finaliza matérias. Daqui a pouco estão todas no seu ciclo. Aí você vai ter um ciclo gigantesco. Aqui a gente tem 13 matérias, se eu não me engano. Você vai ter as 13 matérias no seu ciclo. É assim mesmo. Vai ficar apertado, vai ficar corrido, um pouquinho de carga horária para cada uma. Mas isso significa que você está com várias matérias, se não todas, finalizadas. Matérias finalizadas podem ter uma carga horária menorzinha. Por que, Diogo? Porque na matéria finalizada você vai ficar ali fazendo mais ou menos umas 15 questões por assunto. E aí é tranquilo, com 30, 45 minutos você consegue fazer 15 questões. Faz, corrige, lê o comentário do que tiver errado. Só isso. Matéria finalizada é isso aí. E o que você errou, você joga a informação para o caderno de erros. A informação, tá? Não copie e cola a questão não, por favor. Não se chama caderno de questões copiadas. Se chama caderno de erros. Beleza? E esse caderno de erros vai ser fundamental na véspera, porque você tem muitas informações difíceis, muitas decorebas, pegadinhas, coisa que não está entrando na sua cabeça, mas que se você der aquela relida marota no caderno de erros, faltando 5, 4, 3 dias para a prova, chega no dia da prova e você lembra. Foi assim que você estudou a vida inteira para a escola e para a faculdade. Para concurso funciona também, mas você não consegue ler todas as matérias 3 dias antes. Então você tem que focar, hiperfoco nas suas dificuldades. Pega essas decorebas, faltando 3 dias, 4 dias, relê, chega no dia da prova e você lembra. Depois você esquece de novo, mas tudo bem, a prova já passou. Ok? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, porque quando sair o edital, eu vou analisar o edital dessa prova e vou te dar dicas e análises mais atualizadas aqui sobre ele. Ok? Bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.